Primeira pergunta aqui, que é a gente tem um roteiro hoje, estamos chiques, né? E qual foi o primeiro contato de vocês com o mercado financeiro? A gente pode deixar o Pete começar a estar mais animado, enquanto ele tá lúcido. O meu primeiro contato foi quando a minha escola fez uma excursão pra Bolsa de Valores, cara. Nossa, que diferente isso. Devia estar na 4ª ou 5ª série. E naquela Geralmente o pessoal vai no Museu do Che Guevara, umas coisas assim no Brasil, né? Minha escola não era tão ruim, É São Paulo, né, amor? Ele morava em São Paulo. São Paulo tem essa mente empreendedora. Na verdade, eu morava em Santo André, mas era bem perto. Aí fizeram essa excursão. Eu era uma criança muito nerd mesmo, assim. Sempre gostei de estudar e de números e tal. E o que aconteceu, cara? Naquela... Cara, não vai dar, não. Eu tô aqui super concentrado, tentando... Aí, quando eu cheguei lá na Bolsa, naquela época era pregão ao vivo. Então, a excursão ela rodava no andar... Você era bem pequeno, então? Eu tava na 4ª ou 5ª série. Eu já escolhi ali. A excursão, ela meio que rodava em volta, assim, do pregão. Então, você conseguia ver aquele berreiro que era antigamente. E eu falei, meu Deus, que lugar animal. E eu sempre gostei, sempre me chamou a atenção pessoas que tinham dinheiro. Meu pai e minha mãe não são muito apegados a dinheiro, assim. A gente não era pobre, mas não tinha apego nenhum. Classe média. Classe média bem normal mesmo. E eu sempre que eu vi um cara com um carro foda, eu sempre queria entender o que aquela pessoa fazia. A hora que eu cheguei lá e vi aquele monte de gente berrando, cotação passando na tela, eu falei, é isso que eu quero da minha vida. E aí naquele dia, acho que devia ter o quê? Uns 10 anos? Que tá na 4ª série? 10 anos. Naquele dia eu decidi que ia ser economista, porque na minha cabeça de criança tinha que ser economista pra trabalhar na Bolsa de Valores. Você fez economia depois? Eu fiz economia. E descobriu que não precisava? Eu descobri que não precisava. Aí o meu primeiro contato, e já foi assim, decisivo pra mim. Aí só que eu queria estar berrando lá, bêbado no pregão, e não tem mais pregão ao vivo, agora é tudo home broker, né? Então, no começo dos anos 2000, não lembro. Aí ele largou a Bolsa de Valores, então, e decidiu que agora ele só vai ficar bebendo aqui de boa. Porque não tem mais pregão ao vivo, eu não vou também. Também não. Se é do meu jeito, é do meu jeito. Se não é do meu jeito, eu também não vou. Então, trocaram pelo home broker, bem menos adrenalina, mas bem mais seguro e bem mais transparente. Então acho que foi uma melhoria aí que fizeram, mas falta um pouco... Romantismo, né? Estragou o sonho de uma criança, mas tudo bem. Estragou o sonho de uma criança, eu tô triste, hoje eu tenho que beber. E esse foi o meu primeiro contato. Como é que foi o teu, Fábio? Cara, o meu foi em 2008, quando eu tava entrando na faculdade, eu decidi fazer engenharia civil. Meio que não sabia o que eu ia fazer na faculdade, tava meio indeciso. Meu pai fez engenharia, meu avô fez engenharia. Eu gostava de número ali, física, matemática. Eu falei, cara, vou fazer engenharia civil. Aí acabei fazendo, nunca trabalhei como engenheiro de fato. Foi até o final? Fui até o final, com a graça do senhor. Pegou o diploma. Mas aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ganhar uma grana e tal, eu falei, cara, eu preciso investir isso daqui, o que eu vou fazer? Aí eu falava, eu entrei do jeito que eu acho que a maioria entra, né? Eu falei, bom, eu sou bom de matemática, eu gosto de número. Bolsa, vou pegar esses R$1.000 aqui e transformar em 1 milhão do dia pra noite, né? Eu lembro que na época não tinha canal no YouTube, não tinha informação igual tem hoje na internet sobre investimento de uma forma geral. E já existia YouTube? Eu nem lembro se existia YouTube nessa época. Tinha YouTube, Qual acho era que o era ano? 2008. Mas era aquele YouTube 1.0, que tinha uns vídeos de 1 minuto. Aí eu lembro que na época eu comprei os livros do Alexander Elder, que era um trader famoso e tal. Eu já li. Era um médico, né, que virou trader. Ele era psiquiatra. Aí eu comecei a ler os livros dele e tal, li bastante coisa sobre trade, nunca cheguei a operar trade. E aí foi quando eu conheci análise fundamentalista. Eu comprei um livro de análise fundamentalista e falei, opa, não é só um númerozinho que fica ali subindo e descendo. Então tem a história por trás da empresa, o que a empresa faz, e essa visão de sócio e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a investir. E aí, só que eu já tava na faculdade, né? E aí eu tava fazendo engenharia e tal, eu acabei me formando, e aí quando eu me formei, eu fui trabalhar no mercado, aí depois de YouTube, e tamo aqui. Você entrou em 2008 antes da crise? Foi depois? Não, foi depois da crise. Foi depois da crise? Eu até brinco com o pessoal hoje, assim, que eu acho que quando a bolsa caiu agora, em 2020, teve aquela queda, chamou muito investidor novo. Porque o pessoal não entende nada de bolsa. Vê só falando bolsa caindo, bolsa caindo, bolsa caindo. É uma coisa que atrai quem não tem familiaridade com aquilo dali. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo em 2008. A bolsa caiu, aquilo lá me chamou a atenção, juntou com tudo isso. E aí foi quando o despertar foi isso. Porque saía toda hora na mídia, né? Bolsa cai mais tantos por cento, circuit break e tal. E aí eu acho que foi um pouco da história, talvez, de alguns que tenham começado agora em 2020, porque a bolsa caiu. Pete, no teu caso, tu começou que ano? A gente não chegou a entrar nisso. Eu me formei em 2010, aí eu fiquei estudando trade 1 ano e meio. Então eu comecei metade de 2011 a operar.
tentei operar day trade durante uns 3, 4 meses, vi que não funcionava pra mim, só que eu estudei muita análise gráfica durante esse período, falei, puta, eu não posso enfiar isso aqui no meio do rabo, eu preciso usar esse negócio. E aí eu fui alongando o tempo gráfico, virei então um swing trader e fui procurar novos produtos, porque normalmente as pessoas fazem trade com dólar ou com índice. Isso aí em 2013, então, mais ou menos? 2013 para 2014, eu comecei a estudar contrato de boi e de milho. Por ser commodity agrícola, fica 2 anos subindo, 3 anos caindo. São tendências longuíssimas. Então, como a tendência era mais longa, eu conseguia ficar mais tempo na posição sem gastar corretagem, porque naquela época a corretagem era muito alta. Então, quanto menos operações você fazia, melhor. Só que aí chega um momento... Aí comecei a estudar análise fundamentalista também. Chegou um momento que eu estiquei tanto o gráfico e já estava estudando tanto sobre as empresas, que eu falei, putz, eu acho que a grana mesmo não tá no trade. Pra equities. Vou pegar a grana... migrei para ser sócio de boas empresas mesmo. E para quem não sabe o que é day trade, vale explicar, porque estamos aqui falando para o pessoal leigo, é quando a operação acontece num dia só, então compra e vende no mesmo dia. Ou vende compra, chique, né? Viu como eu sei bastante? Pra quem gosta de perder dinheiro. Mas o importante é o importante do day trade é que você, a hora que acaba o dia, a hora que fecha o pregão, você não tem nenhuma posição em aberto, então você não dorme com o bumbum na reta, você sempre dorme zerado. Eu acho que a virada de chave, assim, pro investidor, eu acho que é um processo natural. Primeiro, quando a pessoa... Porque você parar pra pensar a jornada, a pessoa que procura sobre bolsa é alguém que normalmente tá querendo ganhar dinheiro com aquilo, né? Eu acho que é o comum. Eu acho que a virada de chave acontece quando você troca a mentalidade de eu vou usar a bolsa pra ganhar dinheiro, viver daquilo dali, eu vou usar aquilo ali como uma forma de juntar recursos pro longo prazo, vindo de origem do meu trabalho, né? Seja você médico, dentista, professor, enfim, você usa aquele veículo, né, para você conseguir construir um patrimônio no longo prazo. E o teu, como é que foi, Raul, o teu começo? Cara, vocês ancoraram muito, né? O sonho de uma criança. Então, eu, como era diretor de um jornal, cara, olha só, por total praticidade, assim, a gente tinha que abrir, para fechar a edição do jornal do dia seguinte, você tem que consultar ali os indicadores, né? Então, assim... É bacana falar com que idade você era editor de um jornal, porque as pessoas devem pensar, que idade tem o Raul? 90 anos. Não, eu tinha ali uns 18 para 19 anos e eu era diretor de um jornal por mero acidente, né? E aí, assim, eu tava lá... Sobrou aquele cargo e te deu. E você Mentira, tem que não foi vistoriar. bem assim. Não, mas a gente pode falar que foi assim, porque... Era uma empresa em recuperação judicial. Uma empresa muito complicada, com histórico muito complicado. E, assim, você conseguiu recuperar só pra saber? Lógico que você afundou. Não. A empresa ainda existe, mas ela nunca melhorou, não. Então é uma situação bem complicada, mas sempre foi. Quando eu entrei já era muito séria a situação já. E aí nesse jornal você tem que, quando você vai pra esse cargo onde você vistoria todas as páginas ali, né? Eu cuidava da parte do online, mas eu tenho que vistoriar todos os indicadores, tudo que sai ali, inclusive o caderno de economia, que eu não entendia porcaria nenhuma, né? Então os economistas lá escreviam e tal. Os caras igual o Pete, só que estudou e queria só trabalhar no jornal, não fazer trade. Então os caras ali faziam e eu tinha que olhar se aqueles indicadores estavam corretos. Então eu abria a Infomoney ali, falava, beleza, tá certo, Ibov caiu tanto, subiu tanto, só pra ver se tava certinho, se os caras tinham pego a informação correta ali e colocava. Cara, numa dessa eu abri a Infomoney ali e começou, né? Bolsa de valores, tal o quê, mercado financeiro. Eu falei, cara, que viagem, cara, que é isso, né? E aí uma hora apareceu um banner, assim, daqueles luminosos e piscantes, né? Ganhe dinheiro na bolsa, né? Aquela coisa, cara, é 2012 isso. Eu peguei, cliquei, tranquilaço, e era uma casa de análise, não vou Achei falar que era o o curso do primo. Não era. Isso é 2012, cara. Daí uma casa de análise, e nessa casa de análise eles me apresentaram ali umas premissas que eu achei geniais na época. Quando você não entende mercado financeiro, é tudo genial. Qualquer tonto que pega, né? Qualquer tonto. Porque olha o que o cara falou, tipo assim, o primeiro banco do Brasil, né? O Banco do Brasil. O cara dando uma cal baseado nisso. Como é que o Banco do Brasil vai quebrar? Não quebra mesmo, mas no sinal o cara me falou ali, não quebrar, não significa que você vai ganhar dinheiro com isso. Caindo 40% em 12 meses não quebra. Dá pra piorar. E aí, tipo assim, Eletropaulo, né? A companhia que abastece o estado de São Paulo. Cara, fazia muito sentido na minha cabeça. Eu falei, São Paulo não vai ficar sem energia, tá ligado? Jamais. É um argumento que é tão absurdo. E logo depois você deu um fogo, cara, né? deu um apagão, tá ligado? É verdade. Tem muito isso. bom que eu me fudi muito. Aí depois dessas semanas começou aquela crise política da Dilma, a galera protestando, as estatal tudo se afundando. Nossa. E assim, eu tinha grana já, porque eu ganhava relativamente bem. Então, grana para um adolescente, né? Eu tinha ali, uns 40 mil. Então, eu botei 20 mil em cada uma, diversificação total. Você já tinha um dinheiro bom pra época. Tinha, cara. Eu ganhava bem, assim. Então, eu coloquei 20 mil em cada uma, mas aquele era o dinheiro da minha vida. Porque eu sempre fui um cara de guardar dinheiro, só que eu investia em coisa que o banco me oferecia. Renda fixa de banco, sabe? O cara chega lá e fala assim, você é um cliente bonitinho. Aí eles vão arrumando os nomes, né? É exclusive, Prime, sei lá o quê. Só que aí pra te oferecer
oferecer coisa merda. Pelo menos era assim antes, não sei se ainda é. E aí eu ia lá e assinei aquilo e pronto, tava investindo pelo banco, tinha um dinheiro lá, tirei disso e coloquei na bolsa. Cara, eu prometi pra mim mesmo que nunca mais eu enfiava dinheiro em bolsa de valores. Só que aí, pra não perder mais dinheiro, eu já tinha comprado 2 livros. Eu tinha comprado o livro do Benjamin Graham, Investidor Inteligente. Qualquer lista que você bota no Google te oferece isso. Melhor livro de bolsa, vai aparecer o Benjamin Graham e depois o Philip Fisher, né? E daí eu comprei o Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Cara, eu li... Eu gosto muito desse livro. Então, não, como é? Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Ele é bem menor, Fisher, né? Só que ele é mais técnico. E daí, obviamente, com o tempo eu fui voltando a investir. Cara, mas investir seriamente mesmo, falar que eu invisto mesmo, desde 2014 por aí. Antes eu comprava ação, que é uma coisa bem diferente de investir, assim. Bacana essa distinção que você fez entre isso, porque realmente, pra investir é só colocar um dinheiro ali, né, na bolsa. Comprar ação. Agora, aliás, pra comprar ação, mas pra ser um investidor de fato, pra entender o que está acontecendo, é diferente. Mas eu achei interessante porque todos vocês começaram a investir num período de bolsa em queda. O Fábio ainda pegou 2008, talvez, numa região mais próxima do fundo, aí 2009 subiu, mas depois foi ladeira abaixo. Você já tava... Eu não comecei ali no fundo. Já tava na recuperação. No fundo foi quando eu... que é isso? Aí quando foi mais ali, né... Final de 2008 já tava pra na frente, 2009. Já pegou toda a descida da ladeira, já. O carrinho da montanha-russa já tava aqui assim, ó. Tava virando já. Já tava descendo de novo. O meu começo... Geralmente as pessoas se interessam quando tá subindo, né? Nossa. É o que chama mais atenção. Mas essas quedas muito agudas também chamam muita atenção. Mas o pior foi, por exemplo, 2015, a bolsa caiu forte, o Perini falou, em 2008. Aí recuperou rápido e ficou de 2009 até 2015 caindo devagarzinho. Parecia que ia, não ia. Mas cair devagarinho é pior que cair rápido. É muito pior, muito pior. Cara, e você investe todo mês quando é assim, você vai botando um pouquinho lá todos os meses e cada mês tem menos. É verdade. Cara, o que tá acontecendo? Aí você continua botando, cada vez tem menos. Falei, porque se cai de uma vez, dá uma porrada, depois começa a subir de novo, você fala assim, tá tudo certo, tá voltando ao normal. Agora esse negócio de cair frequente, isso aí desgraça o investidor de longo prazo. E o número cara. de investidores nessa queda lenta diminuiu muito, né? Porque as pessoas falam, porra, me torrou. Não só investidores, número de empresas abrindo capital, todo o mercado foi ficando menor. E eu comecei a investir, eu dei muita sorte no começo. Na verdade, se falar com a minha família, eles vão falar que desde pequeno eu já falava de dinheiro. Minha avó fala que em 99 eu tava contando dinheiro assim, falando, eu vou ter tantos dólares quando for adulto. Ela falou, mas o real é a nossa moeda. Eu falei, mas o dólar vale mais. Caralho, você fala, ele inventou essa história. Não, eu tô falando sério. Cara, não é possível isso. Eu lembro quando eu tava vendo televisão que da noite pro dia tinha matéria de jogador de basquete que tinha contrato em dólar e o cara falou, nossa, tô ganhando o dobro agora da noite pro dia. Eu pensei, dólar é melhor do que o real. Então eu falava disso. Eu sempre falei, vou ser rico. E quando eu fui entrar no exército pra ganhar R$400, eu ficava falando, meu primeiro salário eu vou comprar tal coisa. Minha irmã até pergunta, você vai ganhar quanto de primeiro salário? R$10 mil? Eu falava que ia comprar tudo. E no final, como a bolsa tava subindo muito, era o ano de 2006, aí subiu 2006, subiu 2007, meu pai, que nunca investiu, tava investindo em fundos do Banco do Brasil, aqueles fundos de taxa de 4% pra comprar Vale, pra comprar Petrobras. Só que tava subindo 100%. Eu falei, caramba, né? Vou entrar nessa onda. Aí eu coloquei um pouco de dinheiro em um fundo, coloquei R$100, um fundo do Banco Real, em 2 meses virou 140. Comecei a fazer as contas que o Fábio disse. Nossa, vou ficar rico. Já me imaginei na capa da Veja, assim, de lado. Assim. Bruno Perini. Daqui 3 anos, comprou um fundo óbvio. Comprei a ação do Ike Batista, porque saiu o Ike na capa da Veja e ele era o homem mais rico do Brasil. Eu pensei, minha análise fundamentalista, né? Esse cara é muito bom. Se esse cara é tão bom, eu quero ser sócio dele. Aí fui olhar as empresas que ele tinha na bolsa. A única que eu conseguia comprar um lote inteiro era uma mineradora, MMX. Comprei e também subiu quase 100% em um ano. Daí eu falei, meu Deus, esse negócio é maravilhoso. Mas atual que nunca, MMX tá subindo aí. Agora tá. Sem operações. Agora tá. Pois é, né? A troco de nada. E eu lembro que eu comecei a falar com os meus amigos todos de bolsa. Só que no final de 2007 eu tirei o dinheiro pra viajar. E aí em 2008 veio a crise. Eu já não estava mais posicionado, tinha só um pouquinho em bolsa, perdi bem pouco dinheiro. Só que o pessoal que tinha entrado achando que a bolsa era boa, perdeu muito em 2008, todo mundo saiu, ninguém mais voltou. Aí eu vi que eu não era nenhum gênio, comecei a estudar um pouco mais, né, até desenvolver o que eu tenho de filosofia de investimento hoje. Inclusive eu queria fazer essa pergunta para vocês. A gente estava falando de day trade e de ser muito rico. Quando eu comecei a fazer meus primeiros backtests, que são tentativas do que teria ocorrido se eu tivesse feito tais coisas com tais indicadores. O modelo no passado daria certo, você né? faz uma conta de trás para frente. E eu desenvolvi um modelo que eu passaria o Warren Buffett em 5 anos, fazendo day trade com dólar. Juro, deu essa conta. Deu certo, né? Que maravilhoso. Pra aquela realidade deu certo. Eu fiz um modelo também que comprando Bitcoin em 2009, eu estaria bilionário. Mas agora dá certo. Eu tô com um problema para as duas teorias de vocês, é só voltar no tempo agora. Eu falei, eu sou moleque diferenciado. Você tá louco?